dia a todos. Desejo que a paz de Deus preencha o coração de todos vocês. E hoje vamos dar início a mais uma revista, tá bom? Hoje vamos estudar um pouquinho de Neemias, sobre a história dele. O ano passado, né? Estamos no dia 2 agora. O ano passado foi um ano de muita dificuldade, como temos conhecimento. E o dia de hoje mesmo, a nossa igreja sofreu um pequeno atentado, né? Então aprendemos na prática um pouquinho do que Neemias passou. Pelo menos o sentimento dele a gente conseguiu absorver um pouco. E que Deus, pela sua bondade, nos fortaleça a mente e o coração para que possamos viver a vida e o ano de 2021 com esperança nele e confiança nele. Começando sempre a partir da vontade de Deus, ok? Então, para início dessa revista, vamos estar abrindo a Bíblia em Neemias capítulo 2, ok? Neemias capítulo 2. Vamos falar a partir do verso 1, bom? Todos acharam? Amém? Perfeito. Acompanhe comigo. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, e se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que você está me pedindo agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, né? Se agradei ao Senhor, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. Gente, vamos orar para darmos início a isso aqui? Em nome de Jesus. Senhor, foi tua bondade que nos trouxe aqui hoje, como na verdade tem trazido todos os dias, Senhor. Quando o Senhor nos faz olhar para nós mesmos, só olhamos para a nossa miséria, para o quão somos pecadores, e não importa o quão tentamos acertar, invariavelmente falhamos, invariavelmente pecamos contra Ti. Mas agradecemos, porque há um sacrifício para perdão dos nossos pecados. Há sempre um novo começo para as nossas vidas, não importa o quão ou o que tenha acontecido. Senhor, abra agora a nossa consciência um pouco mais, e ilumina a nossa compreensão um pouco mais, para compreender a Sua palavra e aplicá-la na nossa vida, para que possamos confiar no Senhor um pouco mais, para que a nossa consciência de não confiança no Senhor, uma consciência carnal, que confia em si mesmo e confia nos próprios resultados, e no dinheiro e na força, possa confiar no Senhor. Então possamos dizer, não por força nem por violência, e nem pelo poder, mas pelo Espírito de Deus, que pela Tua graça, Senhor, possamos aprender de Ti. Em nome de Jesus oramos e Te pedimos misericórdia, porque é a causa de não sermos consumidos. Amém. Amém. Pessoal, antes de entrar no texto, vamos voltar um pouquinho no tempo do que está acontecendo aqui, para que possamos entender o que a reconstrução significa para Neemias e para o povo judeu. Lá no ano 600 e pouquinho, 602, 603, o império dominante, né, em quase toda a Palestina era quem?
o Império Assírio. Assíria, ok? Então, um homenzinho surge lá da Babilônia, lá de Laquis, né, uma cidade lá, chamado Nabopolassar. Ele formou um grande exército, ele edificou as suas cidades, ele foi um grande rei. E ele decidiu, né, com seu exército e com seu povo, expandir a sua terra, ok? A Babilônia. Então, Nabopolassar, ele tinha um general chamado Nabucodonosor, que é seu filho, ok? Por coincidência. E esse general, esse império, esse grande império que está agora se levantando, a primeira atitude de um grande império que está se levantando é derrubar o império que está edificado. E qual é o império que está edificado no momento? O Império Assírio, ok? Então, Nabucodonosor, com o exército babilônico, ele vai atacar diretamente a cidade capital da Síria. E quem sabe qual é? Nínive. Ele vai para Nínive e tenta matar todos os reis e os nobres da Síria. Ele mata e destrói parte da cidade e parte dos reis, né, da elite de Nínive, foge para Carquemes, uma cidade também assíria, uma das capitais. Então lá, Nabucodonosor mata o restante do império que sobrou da Síria. Então agora está firmado decididamente o Império Babilônico, império que só foi destruído pelos persas, mas um império que subjugou várias e várias nações. Ok, algumas cidades, depois de Nabucodonosor ter conquistado a Síria, né, o império dominante, ainda eram um pouco independentes. Por isso ele precisou dominá-las também, ok? E uma das cidades que precisou ser dominada novamente foi Judá, foi Jerusalém, foi aquela partezinha lá da Palestina. Vamos lembrar que Nabucodonosor, né, a Babilônia, não somente tomou Judá, mas a sua influência em campo, né, era também sobre Israel. Vamos lembrar que na época de Israel, né, nessa época aqui que houve o cativeiro babilônico, a parte de Israel, né, o reino, se não me engano, do sul, era dominado pelo quê? Pela Síria. Então houve o repovoamento, né? Vocês lembram? Houve o repovoamento daquela parte lá, daí que veio se aumentar Samaria, houve o repovoamento do povo de Israel, mas o domínio total ali, ainda que não teve muita influência, mas o domínio direto ali era da Babilônia. Então, o que a Babilônia fez com Jerusalém? Basicamente destruiu tudo. Então, em 588, Nabucodonosor cercou a cidade. Cercou a cidade e levou só 2 aninhos para entrar nela. Nabucodonosor privou o povo de água e de comida. Então o povo, com o tempo, né, a comida acabou, a água acabou, o povo começou a fazer o quê? Comer a carne dos outros. Faltou comida, você parece apetitoso, então a sua carne vai ser o meu alimento. Isso aconteceu por vários dias. Na época do rei Joaquim, do rei de alguns reis. Ok. Depois de Nabucodonosor entrar na cidade, o que ele faz? Qual é a tática da Babilônia? É tirar a elite. É tirar os nobres e os sábios para que o povo fique desgovernado. Porque se na cabeça, né, dos babilônios, se eu dominar e tirar a elite política, aquelas pessoas que têm sabedoria para governar a cidade fica desmantelada. E ainda que eu deixe um povinho para lá, eles não vão tentar se levantar para tentar uma revolta. Então Nabucodonosor faz o primeiro exílio, o primeiro cativeiro que nós conhecemos, que nesse tempo foi Daniel, né, os seus 3 amigos, foi, se eu não me engano, cerca de 80 mil pessoas, algo assim. Foi uma boa quantidade de gente, os nobres. 70 anos depois, e vamos lembrar uma coisa, nesse tempo, né, um pouquinho antes de 586, quando houve a invasão da Babilônia, vários profetas já falavam, gente, se arrependam, porque vai vir uma nação que vai pegar fogo mesmo.
Se arrependam, porque vai vir uma nação que vai destruir vocês. Quem profetizou isso, irmão? Jeremias. Quem profetizou isso? Abacuque e vários outros profetas. Mas o povo fez o quê? Não ouviu. O povo fez o quê? Quis nem saber dos profetas. Ao contrário, sempre quando levantavam um profeta, o que eles faziam? Matavam, calavam, encarceravam. Fizeram várias vezes com Jeremias, como lemos nos escritos. Ok. Então, qual é a sequência? A sequência é a seguinte: destruíram a cidade e levaram todos os utensílios do templo sagrados para Babilônia. Todos. Não sobrou nada. Então, basicamente, qual o cenário depois da invasão da Babilônia? Muros destruídos, templo totalmente acabado, utensílios do templo levados, os sábios de Israel levados. O que sobrou? Falsos profetas, falsos judeus, pessoas ruins, príncipes ruins, reis ruins. É isso que sobrou. Judá estava acabado. 70 anos depois, conforme Jeremias profetizou, né? Lembra dessa profecia? Jeremias falou: gente, ok, Deus puniu vocês, amém, mas daqui a 70 anos Ele vai trazer a gente de volta para esse local. Jeremias falou isso, e glória a Deus, foi exatamente isso. 70 anos depois, né? 536. 70 anos depois de 586, 516 anos, né? Antes de Cristo, 70 anos depois, houve a primeira leva da Babilônia de volta para Judá, né? É uma distância considerável. São cerca de 70 mil judeus que regressam, mas é um povo que está animado para reconstruir tudo. Só que na primeira reviravolta, no primeiro desânimo levantado, eles fazem o quê? Param, enfraquecem, ficam desanimados. E eles param de reconstruir o templo e param e fracassam, né, para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, continua a mesma coisa. Tem judeu agora morando, judeu sábio morando em Israel, em Judá? Tem. Só que essas pessoas querem alguma coisa? Não. Ok. Cerca de bastante tempo, eu não tenho a data exata agora, mas depois tem o retorno de mais um grupo da Babilônia. E se eu não me engano, esse grupo volta com Zorobabel e com Josué. E eles querem reconstruir o templo agora. Só que ainda tem uma pendência. Os muros de Jerusalém ainda estão destruídos. Ainda está um caco aquilo lá. E mesmo com a retomada do templo, eles param também. Então, não tem reconstrução. Não tem recomeço. O povo paralisou completamente. Acabou. O povo está estagnado. E é aí que entra Neemias, porque Neemias, ele ouve a notícia, ok? Lá de longe, do povo de Judá e de como Israel estava. E vamos ler novamente, ok? Aquilo que a gente acabou de ler aqui, ok? Vamos lá. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, ok? O império dominante aqui já é o Medo-Persa, tá, gente? É o império que engoliu a Babilônia, ok? Acabou a Babilônia agora. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias, né, ele era copeiro do rei. Aonde o rei ia, Neemias lá estava. Se o rei tinha que tomar água, Neemias tomava primeiro para ver se a água não estava envenenada. Se o rei queria tomar vinho, mesma coisa. Neemias tomava antes para não estar envenenada, para não estar ruim, estragada, enfim. Ele ia exatamente todos os lugares que o rei fosse. Neemias era a pessoa mais próxima do rei, a não ser a sua esposa. Era muito próxima. E com tanta proximidade, acabou gerando certa, vamos dizer assim, amizade não. Porque o rei, ele não era amigo de tantas pessoas assim, ainda mais de uma pessoa exilada. A pessoa, vamos dizer assim, em cativeiro, né? Porque Neemias não estava na sua cidade natal. Neemias estava numa cidade, né? Ele foi um dos exilados no cativeiro da Babilônia. Okay? Ele foi dos. Então, eles não eram amiguinhos, mas eles nutriam um pelo outro certo conchavo, certa proximidade. O que levou o rei a perceber isso, ok? E perguntar para Neemias:
Verso 2: O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Ou está? Né? Tem de ser tristeza do coração isso que você está passando aí. Então, Neemias, olha o que Neemias fala: temi sobremaneira. Ele responde. Se Neemias falasse respostas erradas, poderia morrer. Então, o temor dele foi muito propício. Ele temeu e falou, né, de uma forma correta para o rei. O que Neemias disse: como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Interessante, irmãos, aqui no finalzinho do verso 3, quando ele diz portas consumidas pelo fogo, para o povo de Israel, né, para o judeu naquela época, ter uma cidade bem edificada era um sinônimo de vitória. Mas ter uma cidade, muros, portas destruídas ou queimadas, era um sinônimo de total fracasso. As portas, por exemplo, é onde passavam as coisas mais importantes para o judeu. A porta das ovelhas, por exemplo, é onde passavam os animais. Não só para a passagem, né, como também para o sacrifício do templo. Também existiam as portas do monturo, as portas de rios, enfim. Então a cidade construída, tudo formadinho, era importante para o povo judeu. Por isso que esse é um ponto que consome e entristece Neemias. Verso 4: disse-me o rei: o que você está me pedindo? Então orei ao Deus dos céus. Essa é a primeira lição que aprendemos com Neemias. Isso aqui, irmãos, aqui não está dizendo que ele parou uma hora para orar, para decidir. Isso aqui é questão de segundos. É a pessoa ouvir uma resposta, ela tem que responder exatamente na hora, mas antes dela dar a resposta, né, na hora, ela consulta Deus aqui. Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu devo fazer? Meu Deus, me ajuda. É esse tipo de iniciativa que Neemias fez aqui. Eu quero que Deus nos ajude a sempre irmos a Ele em oração, para perguntar a Ele e para tomar uma atitude sábia, e que Deus nos ajude a, antes de tomarmos decisões sérias ou simples, irmos a Ele. Nós pensamos, isso é uma coisa simples demais, Deus me dá sabedoria para agir. Só que o homem de Deus que está na Bíblia, ele não achou isso simples demais. Ele não achou, Deus me deu sabedoria, então eu vou fazer, né, a minha parte. Não, ele foi a Deus em reverência, em graça, sabe? Ele foi a Deus, perguntou. E depois de perguntar a Deus, ele falou, né? Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. Irmãos, isso nos diz muito. Nos diz muito porque, invariavelmente, a nossa vida está assim, altos e baixos. Só que se a gente for parar para analisar, altos e baixos é só na nossa perspectiva. Na perspectiva divina, não existe altos e baixos na vida de um crente. Já pararam para pensar isso? Vamos pensar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus? Cooperam? Romanos 8, não é? Romanos 8, se não me engano, 23. Glória a Deus. Ok, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus, a pergunta é, todas o quê? Todas as situações. Alegrias, felicidade com a família, alegria no trabalho, prosperidade, agora a parte difícil. Tristeza, angústia, perdas, falta de dinheiro, falta de felicidade, falta de paz, falta de tudo isso. Todas as coisas cooperam. Então, nunca há um momento na vida de um cristão que ele dá passos para frente, mas depois regride. Porque todas as coisas estão contribuindo para que ele suba, para que ele progrida, para que ele avance. Às vezes a nossa percepção acerca da realidade nos dá a entender que estamos regredindo. Aquele momento que deixamos de orar, é aquele momento que deixamos de ler, ou aquele momento que não somos tão compreensivos, perdoadores, amamos tanto.
aquele momento que caímos, aquele momento que falhamos, que erramos, e dá a nossa consciência entender que estamos regredindo, que estamos até pensando se estamos de fato sendo crentes ainda. Será que eu sou cristão? Duvidamos até da nossa salvação. Ou quando deixamos, talvez por vergonha, talvez por medo, talvez por temor, talvez por falta de preparo, uma pessoa que precisa ser evangelizada e a gente não fala naquele momento. A gente não se sente preparado para falar. São momentos que a nossa consciência encara isso e pensa: Senhor, o que eu estou fazendo? Eu antes podia fazer tudo isso, mas agora eu não consigo mais. Eu antes tinha força para orar 2, 3 horas, mas agora eu não tenho força mais para 15 minutos. Eu antes lia 10 capítulos de vez, mas agora eu leio 1 e 2 e com dificuldade. Eu antes fazia tudo isso, mas agora eu não estou fazendo mais. Parece regresso, parece queda, parece falha, parece que a gente está indo lá para baixo, para o profundo de um poço e só afundando mais. E sabe de uma coisa? Sabemos que Deus nos assiste. E parece para nós às vezes que Deus se agrada disso. Como eu posso sofrendo tanto, regressando tanto, indo a tal baixo ponto, e Deus não me ajuda em nada, Deus não me faz nada. Parece que estamos sozinhos, e a nossa vida não tem como dar um levante, a não ser por um milagre, uma coisa miraculosa mesmo. Só que aí entra um ponto muito interessante, irmãos. A vida cristã não é operada da forma como achamos que ela é. A vida cristã é operada pela direção que Deus dá a ela. Você já parou para pensar que o ponto mais fabuloso da vida de Jesus seja o momento mais terrível para ele? Olha só, já parou para pensar? Olha só a coisa interessante. Aquilo que é o motivo hoje da nossa salvação foi a morte de uma pessoa, de um ser humano. Como pode isso? Como pode vida para nós significar morte para outra pessoa? Mas isso que significa sacrifício de Jesus. Então, momentos difíceis, eles virão. E vou te dizer uma coisa. Se a nossa perspectiva é achar que momentos difíceis são ruins, não vamos aproveitá-los. Por quê? Porque vamos passar murmurando, porque vamos passar não confiando em Deus, porque vamos passar descartando o que Deus está querendo nos ensinar. E vamos apenas pensar: Senhor, isso tem que acabar logo. Meu Deus, isso tem que acabar logo. Não vamos aproveitar. Não vamos buscar santificação através dos meios que Deus nos fornece, através de espinhos, através de dores. Porque na verdade, irmãos, a santificação na nossa vida, a maior parte da santificação vai ser através de uma coisa que contraria o que nós achamos. A nossa santificação, no decorrer da nossa vida, a maior parte dela não vai ser com alegrias, vai ser com dores, vai ser com dificuldades, vai ser quando nossa paz não estiver aqui, vai ser quando a alegria não estiver nos nossos olhos, infelizmente. Mas nós temos que entender uma coisa: a vida que está aqui na terra, ela não é perfeita. E vamos dizer que você ora dizendo assim: Deus, me santifica, tira os meus pecados, me ajuda numa área para que eu não peque mais. A pergunta é: o que Deus vai te responder? Deus vai te fazer perfeito? Ele está pecando com mentira, então eu vou tirar toda a mentira dele, ele nunca mais vai falar uma mentirinha. Deus vai fazer isso? Não, nunca. Pelo menos não nessa terra. Vamos dizer que você peque com, sei lá, fofoca. Vamos dizer que você peque sendo egoísta, não perdoando. Aí você pede: Deus, me ajuda, eu não quero mais ser assim. Deus pode até te ajudar, mas isso não significa que você vai parar com isso para sempre. Então, como Deus lida com os nossos fracassos? É simples. Olha só como Deus vê. Eu tenho que santificá-la todos os dias, só que eu não posso torná-la perfeita. Eu não posso torná-lo perfeito. Então, eu vou fazer de uma maneira com que todas as coisas que acontecem com essa pessoinha, boas, ruins, fracassos, erros, façam de uma maneira, contribuam de uma forma que ela vai ser santificada em outras áreas da vida dela.
Deus faz isso. Vamos lembrar Paulo. Vocês lembram o que santificou Paulo? Qual foi o espinho da carne dele para ele ser mais humilde? Vocês lembram? 2 Coríntios capítulo 12. E para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não ficasse orgulhoso, para que eu não me elevasse e pensasse de mim mais do que é devido, foi me posto o quê? Espinho na carne. Nós não sabemos o que é o espinho, mas sabemos uma coisa: era dolorido para Paulo. Ok, se Deus faz isso na vida de um apóstolo que viu Jesus pessoalmente, como ele agirá conosco? Ele não fará isso? Ele não vai usar espinhos para nos santificar em alguma área? Ele não vai pensar, ela pode se ensoberbecer com aquilo, ela pode ficar orgulhosa, ela pode ficar confiando em si mesma, então eu vou enviar isso aqui para a vida dela, para que ela não fique orgulhosa, nem soberba e nem achando-se. Deus não faz isso, irmãos. Deus faz. E sabe de uma coisa? Isso tudo é sobre recomeços. É sobre você não pensar que a vida, é sobre você não pensar que você está lá embaixo. Porque, irmãos, nós não estamos lá embaixo. Nós não estamos lá embaixo de forma alguma. É apenas a sua percepção que acha, que mostra para você que parece não haver saída. Mas nunca estamos no fundo do poço. Nunca estamos num lugar tão baixo assim. Não existe isso. Nenhum cristão até o dia de hoje esteve num lugar tão profundo. É só a percepção da pessoa. É só a nossa percepção. Então o que aconteceu aqui? Deus deu graça para Neemias, ele voltou para o quê? Para Judá. E ele fez o quê? Reconstruiu o templo em quantos dias? 52 dias. Ele teve a ajuda de muitas pessoas em Judá, enfrentou muito problema, mas sabe de uma coisa? Muito interessante. Precisava haver um maior recomeço do que apenas reconstruir a cidade. A maior reconstrução não foi feita em muros, foi feita depois por Deus, através de Esdras e Neemias, no avivamento espiritual que houve. Vocês lembram o que aconteceu? Foi quando Deus levou Esdras a falar da lei de Moisés, dos escritos do Antigo Testamento, né? E todo o povo se arrependeu, e todo o povo compungiu o coração, quis Deus. Então o que aprendemos aqui? Que a primeira reconstrução nunca é física. Ela é sempre onde? Aqui e aqui. Ela sempre começa por dentro. As pessoas que têm revista agora, nós vamos falar dos tópicos agora que são muito interessantes e vamos estar falando, tá bom? O primeiro tópico é: para reconstruir a vida é necessário reconhecer onde foi que erramos. Você lembra? Deus disse, na verdade, para uma igreja, se não me engano, foi Éfeso, pela Apocalipse, eu posso estar errado, mas ele disse assim: lembra de onde caíste e volta e levanta-te. Irmãos, o povo de Israel, o povo de Judá, por que ele foi para o cativeiro? Vocês lembram? Idolatria, pecado, não confiança em Deus, cultuação de outras coisas a não ser Deus, fazendo bolo para Será, cultuando Baal, todas essas coisinhas. A pergunta é: o povo esqueceu? Pode até ter esquecido um pouquinho, mas Deus esqueceu? Não. O povo ainda estava atolado nas mesmas coisas, apesar de que talvez não havia mais os postes ídolos, os monumentos. A idolatria estava aqui, ó. Então Deus precisou primeiro purificar as pessoas de suas más consciências e de seus pecados internos. Então, irmãos, para nosso recomeço, para levantarmos a cabeça sempre, é necessário reconhecer os pecados, os erros, as falhas. É necessário arrependimento. Sempre quando achamos que estamos no fundo do poço, é porque temos uma visão errada a respeito do que Deus está fazendo. Porque pensamos como? Eu estou lá no fundo do poço, Deus me abandonou,
Deus me deixou. Só que essa não é verdade. Precisamos nos arrepender primeiramente da visão errada de Deus, porque achamos que Deus é um ser ruim e mau, que abandona o seu povo na pior hora possível deles. Mas não é verdade. Deus não é assim. A pessoa que pensa mal de Deus, ela precisa se arrepender primeiro daí. Deus não é assim. Deus é bom. Eu posso estar na pior situação possível, mas Deus me ama. Deus não prometeu realizar os meus sonhos todos. Deus me deu sim, Jesus Cristo. Ele não prometeu realizar todos os meus sonhos de casa, aquelas coisas, mas Ele me deu Deus, Ele me deu salvação. Tudo o que vem a parte da salvação é apenas um bônus, né? Mas não há uma promessa na Bíblia acerca disso. Então o primeiro arrependimento é da visão errada que temos de Deus. Irmãos, Deus é bom. Deus é muito bom. Eu sei que é difícil pensarmos que Deus é bom, ainda mais, por exemplo, quando acontecem coisas difíceis. Por exemplo, vamos usar Kelly como exemplo, a irmã minha. Ano passado, ela perdeu um filho. Não foi da vontade dela perder um filho, mas ela perdeu um filho. Hoje em dia, tantas pessoas não querem um filho e conseguem um filho. Deve ter ido na consciência, né, muitos pensamentos ruins, muitos ataques diabólicos. Por que Deus não faz, por que Deus faz as coisas da formação? Por que isso acontece com um e não acontece com o outro? Porque a gente que é crente tem uma igreja que alaga, mas tantos ímpios estão aí com fortunas inteiras. Bom, pensamentos, sabe, deixando-se levar por coisas ruins assim, nosso pensamento pode até pensar, caramba, Deus não é bom. Não sei o que está acontecendo, mas Deus não pode ser bom, olha só tanta coisa ruim. Mas esse não é um pensamento bom. Não é um pensamento justo e verdadeiro. Ok? Não é um pensamento verdadeiro. Deus é bom. E nós temos infinitas provas de que Deus é bom. Nós temos a prova de que Deus é bom ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. É uma grande prova que Deus é bom. Nós temos a prova de que Deus é bom, de que um dia Ele vai tornar esse mundo aqui inexistente, trazendo para nós uma nova terra e um novo céu, onde não haverá pecado. Deus mostra nisso que Ele é bom. O corpo agora pecaminoso, doente, que você e eu temos, um dia será destruído, será transformado num corpo que não terá pecado. Nisso vemos que Deus é bom. Então Deus é bom sempre. Então o primeiro ponto é, se arrependa. Eu devo me arrepender da consciência e da ideia que eu tenho de Deus, né, do que Ele está fazendo. E também, claro, né, os nossos pecados, meus pecados. Segundo ponto, vencer as frustrações, o medo e a acomodação. Gente, essa é a coisa mais difícil, talvez, para a gente prosseguir. Eu tenho um amigo, ele estava conversando até ontem, ele disse assim, eu tenho medo. Ele quer ser paraquedista, né? Ótimo. Um dia eu quase passei para a brigada paraquedista. E chegou lá pertinho, eu fiquei tanto medo que desisti. Aí tá. Aí ele falou que agora ele quer ser fuzileiro naval. Ótimo. Aí ele falou assim para mim, eu tô com medo de desistir de novo em cima da hora. Precisamos vencer isso. Aí a gente pensa, poxa, a pessoa conhece, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa, cara, ela está assim com Deus, ó. Ela não tem medo, irmão, ela tem sim. Todo mundo tem medo, medo pessoal, medo que as pessoas colocam na gente, medo que a sociedade nos impõe, medo que o trabalho nos impõe, a pressão. Todo mundo tem medo e frustração guardada aqui, ó. Todo mundo. Frustração com o outro, com o parceiro, consigo mesmo, todo mundo tem isso. Mas não significa que por todo mundo ter, que todas as pessoas devem guardar isso. Ah, ok, eu tenho tudo isso, mas eu devo guardar? Eu devo me apropriar disso? Eu devo pegar isso para mim e nunca soltar? Não. Eu devo vencer. Eu devo confiar em Deus mais do que confio no medo. Eu não devo permitir que a frustração feita e realizada
dê significado à minha vida, para que eu viva uma vida frustrante, sempre criando expectativas, mas sempre se frustrando por elas. Não, eu preciso vencer isso, preciso confiar em Deus, que pode ser que as coisas não funcionem da forma como eu quero, mas eu confio tanto em Deus que as coisas vão funcionar da forma que Ele está fazendo e eu vou ficar satisfeito com isso. Eu vou ficar satisfeito com o que Deus fazer. Eu quero de um jeito, mas se Deus fazer assim, estou satisfeito. Estou confiante, o jeito dele é melhor. Vamos vencer, irmãos. Nós somos cristãos. E uma das coisas mais difíceis para os cristãos dizerem é a seguinte frase: sou um cristão, mas não confio no meu Deus. É difícil dizer, mas sabe de uma coisa? Apesar de ser difícil dizer, é uma realidade que está aqui, nos nossos corações, muitas das vezes. Sou um cristão, fui salvo por Cristo, leio Bíblia, só existe um Deus e eu acredito nele, mas eu não confio nele na prática, não deposito minha esperança nele na prática. Quando vem tribulação, eu não confio nele. Precisamos vencer isso. Agora, terceiro, confiar em Deus e planejar as ações. E aí isso nos leva, irmãos, a pensar numa coisa interessantíssima. Nos leva a pensar na forma como devemos reagir com a vontade de Deus revelada na Bíblia, né, e nos princípios gerais que nós recebemos. Neemias ouviu tudo o que precisava fazer? Tintim por tintim? Não. Neemias ouviu alguma voz de Deus do céu assim? Na Bíblia não há relatos. Se não há relatos na Bíblia, dificilmente ele ouviu, porque tal coisa, né, não iria ser tapada para os nossos olhos não ver. Neemias não ouviu voz de Deus. O céu não abriu assim e falou: Neemias, vai lá, pega o cimento e Ele não ouviu. A maioria das pessoas que escreveram a Bíblia não ouviram. Não ouviram. Esdras não ouviu, Ruth não ouviu, Esther não ouviu, poucos ouviram. Mas sabe de uma coisa? Mesmo assim foram. Agora, foram como? Com os princípios revelados na Bíblia. Irmãos, você precisa e eu preciso ser saturado no que isso aqui diz. É uma coisa que leva tempo. Ser saturado, conhecer muito isso aqui, leva tempo, eu concordo. Mas é sua obrigação. Você é intimado pelo próprio Deus a conhecer as palavras dele. Oséias disse: o meu povo perece por quê? Por falta de comida? Por falta de dinheiro? Por falta de conhecimento? Agora, que tipo de perecimento é esse? É não ter comida? Não, dá para trabalhar e comer, gente. Mas esse perecimento é um perecimento espiritual, um perecimento que destrói sua alma e no final das contas te leva para o inferno. Nós não devemos ser pessoas que nos denominamos crentes, mas que não conhecem as Escrituras. Devemos conhecer. Então, a partir do momento que conhecemos a Bíblia, a forma como vamos agir será uma forma consciente. Deus diz que eu devo trabalhar dessa maneira. Eu não devo ser desonesto, eu não devo mentir, eu não devo tentar enganar as pessoas, eu não devo tentar ludibriar as pessoas para eu ganhar, eu não devo aceitar um dinheiro a mais, eu devo ser honesto. Esse é o princípio da Bíblia? Eu vou ser assim. E Neemias, ouvindo que tinha uma grande obra para ele, obviamente, né, outra obra precisa. Cimento, madeira, né, para alinhar tudo, pedra, que no caso do muro precisou, e ele foi. Com tudo que você tem, viva para a glória de Deus. Com tudo que Neemias tinha, ele viveu para a glória de Deus. O que Neemias tinha? Pedra, pedreiro, vigia para vigiar o muro para não ser destruído. Ele tinha cimento, né? Eu não sei se era cimento naquela época não, tá, gente? Eu acho que era cal, né? Não sei. Ele tinha muita coisa. Ele tinha essas coisas, né, de obra para fazer. A obra de Neemias na vida de Neemias foi isso aqui: fazer o muro, chapar, foi isso aqui. E com aquilo que ele tinha,
ele viveu para a glória de Deus. Irmão, agora é diretamente para você. O que você tem? Você tem pouco? Eu também tenho pouco. Você tem uma vida social? Você tem amigos, família, colegas? Você tem um trabalho? No trabalho você se relaciona com pessoas? Você tem cachorro? Você tem uma casa? Finanças? Dinheiro? Com tudo que você tem, glorifique a Deus. 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, esqueci, que é com mais que adebais, quer passar de qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E, gente, isso é recomeço. A gente pode ter uma ideia muito fantasiosa de recomeço, né? A pessoa toda caída, ela suando assim, agora eu estou bem. Não, recomeço não é isso. Recomeço é você seguir adiante. Recomeço não é tão sentimental assim. Na verdade, a maior parte do recomeço é sobre você prosseguir. É sobre você ir. É sobre você, com o que possui, você tentar de novo. É sobre você não aceitar um não como resposta. É sobre você fazer isso. Prosseguir para o povo judeu, recomeçar, né? Foi fazer um muro. Foi reestruturar o templo. Para você é o quê? Trabalho, dinheiro, família, casamento. Com as ferramentas que você possui, recomece. Com aquilo que você tem em mãos, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. O que nós tínhamos para limpar essa água? Nós tínhamos 3 rodos, 3 baldes, vassouras, gente. Mas olha só, está quase seco. Com o que temos, façamos. Com o que temos, vamos à obra. Porque é exatamente com o que temos já em mãos que vamos conseguir fazer uma coisa. Às vezes as pessoas esperam. Daqui a uma semana eu começo a fazer porque aí eu vou ter mais recurso. Engana-se. Engana-se. Com os recursos que você possui, faça alguma coisa. Na parte da sua vida que precisa de um tipo de reforma, um tipo de mudança, um tipo de reestruturação. Talvez haja aquele pensamento em nosso meio. Qual pensamento? Está tanto tempo assim, não pode ser mudado. 1000 anos desse jeito, como vou mudar? Engana-se também. Sempre há uma nova caminhada. Se ampliar uma nova oportunidade para dar, sabe, um pontapé. Sempre há, então, sempre há. Enquanto a vida, há uma opção de começar. Sempre há. Então, com a ajuda de Deus, pela graça de nosso Deus, que possamos com tudo que possuímos ir. Desistir e ficar paralisado vai ser a pior coisa que possa acontecer na nossa vida. Então, se o que falta para você é arrependimento, peça a Deus ajuda e se arrependa. E o que falta para você para reestruturar o casamento é pedir perdão, pedir ajuda, falar, olha, eu não consigo isso, mas me ajuda. Comece. Se o que falta para ter um bom trabalho é procurar o primeiro objetivo, vá à frente. Ou ter um bom relacionamento com os filhos, enfim, conversando, enfim. Vá à frente. Dá o passo. E Deus vai ajudar. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Depois da oração, vamos ter um período de pergunta, tá, gente? Não deu para trazer a dinâmica, porque não só a hora, né? Mas também eu também cheguei um pouquinho atrasado, infelizmente, mas vamos lá? Senhor, só o Senhor que pode nos ajudar a recomeçar, a prosseguir. Muda a nossa consciência, a nossa mente, de pensarmos que o Senhor não é bom, de pensarmos que o Senhor não está conosco em todo momento, ou de que não está conosco quando precisamos de ajuda. Senhor, pode parecer para nós que o Senhor não está conosco. Pode até parecer para a nossa consciência de que não estás presente. Mas isso é uma grande mentira do pecado e do diabo. É uma grande enganação de Satanás. Pensar que tu não está com o teu povo, que tu ama, que Jesus morreu por nós. Senhor, nos dá graça. Com tudo que possuímos, com todas as ferramentas que temos, que o Senhor nos deu, Senhor, nos ajude a sempre prosseguir. Faça-nos viver para a sua glória em todas as áreas possíveis da nossa vida.
para que possamos te honrar e te bendizer, para que possamos te glorificar, Deus, para que não possamos ser pessoas paralisadas e com medo de prosseguir e de tentar de novo, pensando, vai dar errado, por isso não tentarei de novo. Senhor, vença em nós esse pensamento equivocado e ajuda-nos pela sua graça a pensarmos como Cristo pensou. Ele disse assim: eu faço a vontade do meu Pai. Ó Deus, e Ele fez mesmo. Ele morreu na cruz. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu agradeço pela vida de todos os meus irmãos e entrego eles nas tuas mãos. Amém. Amém. Gente, acerca da lição de hoje, ou de algum princípio que a gente comentou. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém tem algum comentário? Podem me fazer comentário, tá, gente? Comentário também é bem-vindo. Olha, assim, para ajudar também, né? Entendimento. Como você estava falando, recomeçar realmente é difícil. Mas você disse na sua fala que nós temos que lançar mão naquilo que nós temos. Não precisamos de nada novo. Exatamente o que nós temos, nós vamos conseguir recomeçar. Somos resilientes, né? E eu lembrei da pesca maravilhosa. Os discípulos haviam trabalhado a noite toda e nada tinham pescado. Quando chegaram, no dia seguinte, Jesus falou para ele: volta para o mesmo lugar, vai usar o mesmo barco, a mesma rede, vai para o mesmo lugar. Não precisar de nada novo. O que nos precisar? Largar o temor, as dúvidas e voltar com as mesmas armas que tinham e fizer uma pesca maravilhosa. Exatamente. Então, nós não precisamos de nada novo, nós já temos tudo. Porque a Bíblia diz, Jesus me falou que aquilo que espera em Jesus, somente nessa vida, é mais miserável que somos, né? Então nós temos